Então, vamos lá. Vamos iniciar aí a correção da nossa prova. Deixa eu colocar ela aqui. Deixa eu aumentar a tela. Sobre a alteração do contrato de trabalho, é incorreto, a pergunta falava incorreto, tá? É incorreto afirmar o empregador pode transferir o empregado independentemente de sua concordância. Isso não pode, né? Ele tem que anuir, a gente já falou, mútuo consentimento, né? Quando ocorrer a extinção do estabelecimento em que o mesmo trabalhar, sendo que a recusa à transferência por parte do mesmo implica em dispensa por justa causa. Perfeito? Pelo amor de Deus, o cara não quer ser transferido e ainda assim é mandado embora por justa causa? Eu acho aí que a gente conversou bastante disso, tá? Por mútuo consentimento e desde que não acarrete prejuízo para o empregado. A alteração do contrato de trabalho, que é o que nós vimos. Tudo bem? Esse gabarito depois eu coloco lá no AFA, mas deixo claro. Ele efetivamente, as questões elas são embaralhadas, né? Então, a número 1, pode ter sido a número 8 e a alternativa A, entendeu? Aí depois a gente vai dar um jeito efetivamente de mostrar a prova para vocês, mas aí vocês fazem a correta comparação. Por isso que eu já vou deixar lá no AVA o gabarito. Perfeito? Sim ou não? Perfeito, professor. Sim, a minha era essa daí mesmo, a primeira. Ela altera. As questões são essas, mas porém são alteradas tanto as perguntas como as respostas. Esse é a 1, né? 3 aqui, ó. Acho que pulou a 2. 3. Direito do trabalho, assim como qualquer outro ramo da ciência jurídica, assenta-se sobre princípios que lhe formam uma estrutura conceitual. Dentre eles, podemos distinguir o da primazia da realidade, que se caracteriza, alternativa A, né, pela prevalência da verdade dos fatos sobre os acordos formais. A gente conversou bastante isso a respeito dos princípios do direito do trabalho e dissemos que o princípio da primazia da realidade, fatos se sobrepõem a documentos, né? E efetivamente o que foi dito aqui, a prevalência da verdade dos fatos sobre os acordos formais. Tudo bem? Por isso que a gente sempre disse, né, que a rainha das provas na Justiça do Trabalho são as testemunhas. Perfeito? Eugênio é policial militar ativo e cumpre escala 24 por 72 horas no seu batalhão. Nos dias em que não está de plantão, trabalha em um supermercado como segurança, recebendo ordens do gerente e um valor fixo mensal, jamais se fazendo substituir na prestação do labor. Neste caso, de acordo com a jurisprudência consolidada do TST, assinale a alternativa correta. D, né? Eugênio pode ser reconhecido como empregado, desde que presente os requisitos legais para ser considerado um empregado, ainda que sofra a punição disciplinar prevista no Estatuto da Polícia Militar. Então, a gente chegou até a conversar isso em sala de aula, perfeito, foi o que nós mencionamos, preenchido, independentemente da atividade que a pessoa exerce, preenchido os requisitos legais, empregado preencheu os requisitos legais, empregado perfeito, independentemente da atividade que ele exerce. Para a Justiça do Trabalho, o que interessa é se ele efetivamente é empregado, ok? Então, preencheu o requisito. Habitualidade, subordinação, onerosidade, tá? E ser pessoa física, preencheu esses requisitos. Se ele pode ser policial militar, pode ser qualquer tipo de servidor público, ele efetivamente terá caracterizado aí a sua relação de emprego. Os profissionais que exercem um papel constitutivo da ordem jurídica, os princípios, perdão, que exercem um papel constitutivo da ordem jurídica, cuja interpretação leva em consideração os valores que os compõem, nesse sentido, o entendimento jurisprudencial adotado pelo TST
de que o encargo de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço, e o despedimento é do empregador. Está embasado no princípio da continuidade da relação de emprego. A gente já conversou a respeito disso, que os contratos de trabalho são elaborados, né, para vigorarem aí por prazo indeterminado. E este princípio é o princípio da continuidade da relação de emprego. Foi isso que nós conversamos aí quando tratamos das aulas de princípio. Contanto que todos os contratos de trabalho que são por prazo determinado devem ser feitos obrigatoriamente por escrito. Tendo em vista a consolidação das leis do trabalho, no que se refere à remuneração, assinale a alternativa correta. Compreende-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. Nós falamos que salário é apenas a parte fixa. Qualquer coisa que adicionar ao salário vira remuneração. Não foi isso que nós comentamos? Então, o salário é sempre a parte fixa. Tudo que incorporar ao salário passa a ser remuneração. Então, adicional noturno, adicional de hora extra, adicional de transferência, adicional por tempo de serviço, tudo que incorporar ao salário vira efetivamente remuneração. Então, está aqui, ó, compreende-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receberam. Qualquer coisa que incorporar ao salário vira remuneração. Funcionário da empresa X foi contratado para exercer as funções de auxiliar de serviços gerais, com registro em carteira de trabalho no valor de R$ 1.500 mensais, pela jornada de 48 horas semanais. Entretanto, após 6 meses, foi informado por seu supervisor que, em virtude da crise pela qual passa o país, e sem qualquer acordo ou convenção coletiva, seu salário passará para R$ 1.000 mensais, mantida a mesma carga horária. Diante dessa situação, a empresa agiu inadequadamente, pois o salário só poderá ser reduzido se houver previsão em convenção ou acordo coletivo. A gente já falou que o salário pode ser reduzido, sim, desde que, né, haja previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Isso está lá no artigo 7º da CF. Conforme a legislação trabalhista, a redução salarial acabei de falar, né? 2 questões praticamente iguais. Vedada, salvo quando determinada em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então, a regra é que não pode haver redução salarial. Exceção à regra. Só se houver convenção ou acordo coletivo de trabalho. Perfeito? Nenhuma pergunta até aqui? Todo mundo quieto? Está todo mundo aí? Perfeito, professor. Tranquilo. Teve, na hora lá, a gente lembrou tudo que foi ensinado e deu tudo certo. Ah, eu sei. Mais a cola, né? Eu não vou mentir, senhor. Quando eu vi a palavra gorjeta, eu fiquei em dúvida, mas depois eu falei, remuneração. Ok, entendeu. Tá bom. Desde que haja autorização prévia aí por escrito do empregado, é lícito ao empregador efetuar desconto ou reter parte no salário no que se refere aos valores relativos a planos de assistência odontológica e médico hospitalar. Perfeito? Então, nessa linha, tem que haver autorização prévia e por escrito do empregado para que se acarrete desconto. Tá? Então, ligado a plano de saúde e assistência odontológica e médico hospitalar, perfeito? Efetivamente, pode-se falar em desconto ou retenção para se pagar. Essa é a última. Ah, está trocado. Por isso que a letra lá estava inversa. Dentro do universo das relações jurídicas, encontram-se as relações de trabalho e as relações de emprego. No tocante a essas relações, seus sujeitos e requisitos
segundo a legislação vigente, quem pode ser considerado empregador. Se equiparam ao empregador para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregado. Então, também quem se equipara a empregador, profissional liberal. Eu, como advogado, posso ter uma secretária para mim, não há qualquer problemática. Mesma coisa, as instituições de beneficência, associações recreativas, mesmo que sem fins lucrativos. Isso é definição de empregador, está na CLT lá, nem comporta discussão a respeito disso. Eu acho que eu coloquei questões a mais aqui, porque isso está enorme. Eu não lembro. Professor, só para explicar para o senhor, são 10 questões. Eu também fiquei que nem louca procurando a 2 na época. Eles consideram que o nome e CPF é a questão 1, ok? Então, começa na 2. Entendi. Vou parar aqui só na 12, então. De acordo com a consolidação das leis do trabalho, equipara-se ao empregador para os efeitos exclusivos da relação de emprego do empregado, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas, outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados, tá? Tendo em vista o princípio da primazia da realidade, é correto afirmar: para o direito do trabalho, a verdade e real fatos deve prevalecer sobre a forma documentos. E aí teve um misto dessas questões, mas o básico foi esse que a gente viu. Vocês tiveram alguma dúvida com relação à prova? Que eu acho que aqui não adianta nem ficar me alongando mais, né? Vocês tiveram alguma dúvida, tiveram alguma dificuldade, alguma coisa nesse sentido? Um de cada vez, por favor. Não, professor, tranquilo. Eu acho que é isso. Pessoal, a Foi bem de acordo com o conteúdo que você deu. Não entendi. Foi bem de acordo com o conteúdo que você deu. Deu para ir bem. Tá. Exatamente. O professor cobre o que ele passa, né? O que ele tira dúvida. Porque não adianta o senhor querer cobrar um negócio do 8º semestre se eu não cheguei lá ainda. Nessa linha, eu acho que, ligada aqui à prova, foi o que o Lincoln falou, eu acho que estava uma prova dentro daquilo que a gente conversou. Se efetivamente vocês entenderam essas premissas básicas do direito do trabalho, perfeito, fica fácil efetivamente entender o resto. O Henrique conseguiu entrar, estou vendo ele aqui agora, o Henrique Ribeiro. Entrou aí, Henrique? Que dificuldade, hein? Uma luta, caramba, para entrar, hein? Tá louco. Tirei 7. Nessa linha, foi dentro do conteúdo. Eu acho que todo aquele material que eu disponibilizei para vocês no AVA, né, porque a nossa disciplina é uma MP, aula modelo professor, não percam esse material de jeito nenhum, façam uma impressão dele, vocês vão precisar desse material para exame de ordem. Posso garantir para vocês, isso no que a gente viu, é viga mestra do direito do trabalho, que dá toda a sustentação aí do direito do trabalho, perfeito? Então, eu considero aí que será de grande valia aí para vocês. Então, a gente iniciou hoje o segundo bimestre, começando com a unidade 3.1, e voltando para a prova aqui, todo o material que a gente viu está bem claro, acho que não tem muito segredo. Então, com a prova, meus amigos, eu não vou estender mais. Se alguém tiver mais alguma dúvida ou observação a ser feita ligada a direito do trabalho, eu estou aqui à disposição. Professor, posso perguntar uma coisa que estava num dos itens aí? Antigamente, a contribuição sindical, ela era obrigatória. Como que está? Eu queria entender como que está agora. Hoje, ela é facultativa, sim, entendeu? Não é à toa que inúmeros sindicatos aí efetivamente foram à quebra, né? Ela é facultativa. Então, e na verdade, os sindicatos, hoje eles estão meio que para o lado da empresa, porque eles eram para o lado dos empregados,
contanto que a gente falou banco de horas, só que se o empregado anuir, né, aceitar o desconto para a contribuição sindical, que ela é facultativa e não mais obrigatória, aí quem tem que conversar isso a respeito é o empregador. Aí eles ficam amigos das empresas, né? Então a gente está conseguindo aí... Eu notei isso, que eles não defendem o trabalhador. Eu fui uma vez com meu sobrinho, quando chegou lá, professor, se você visse, eles negaram todos os direitos dele, o sindicato homologou. Eu falei para ele, se você é sindicato do trabalhador ou da empresa? Aí ele falou assim, eu sou sindicato, mas não posso fazer nada. Você pode, sim. Olhei para a cara dele e falei, mas eu notei isso, sabe? Eles falam para o empregado abrir mão de direitos, professor. Eu achei um absurdo. Eu falei, não tem problema não esquenta a cabeça não, que a gente aciona depois. Professor. Está errado. Por favor. Eu vou fechar isso aqui. Posso fechar para eu... Não, então fala. Pode fechar. Então, a força do sindicato, na verdade, ela está em defender esses acordos coletivos, é isso? Tudo isso fica a cargo de gestão de sindicato? E esse foi a grande importância do sindicato. Então, na verdade, é essa de resguardar, de tutelar, né, eu vou colocar assim, esses direitos do trabalhador, né? Então, quando a gente vê assim esses movimentos como greve, isso é só uma parte, né? Porque, na verdade, essas convenções, esses acordos é o que dão o poder para o sindicato. Aí, esse é o primeiro, né, entendimento que eu gostaria de ter. Aí a pergunta, ela quando não existe, assim, é uma pergunta, acho que até foge um pouco quando não existe esse pagamento, né, é lógico que é algo muito novo, mas o senhor entende que, em contrapartida, o sindicato vai ter como deixar de atender aquele trabalhador porque ele não paga, ou ele deixa de ter aquela força, ele não pode recorrer? Como é que fica na jurisprudência essa relação do não pagar o sindicato, mas mesmo assim ter que respeitar os acordos coletivos na hora de você recorrer ao judiciário? Eu vou te falar de duas formas, entendeu? A primeira delas é o seguinte, respondendo a sua primeira pergunta. Você está coberto de razão, é exatamente isso, você entendeu? No sindicato, ok, efetivamente a convenção coletiva faz lei entre as partes. Então, tudo que ficou acordado efetivamente via convenção coletiva faz lei entre as categorias profissionais, entre partes. Ponto. Eu acho que isso não comporta mais discussão. Segundo, que a gente tinha todo mundo queria ter um sindicato, porque o sindicato só faturava. Perfeito? Então, você tem sindicatos que são bons, que são sindicatos atuantes, são sindicatos fortes, que têm representatividade. Eu faço parte do sindicato das empresas de transporte aqui, o SETCESP, fica aqui no começo da Dutra, aquele prédio que é todo de vidraça preta, né, com base invertida, comecinho da Dutra aqui, tá? Comecinho para quem está indo está indo de São Paulo para o Rio de Janeiro e fim da Dutra para quem está vindo do Rio de Janeiro para São Paulo, ok? Aqui no Parque Novo Mundo. É um sindicato que tem representatividade, são uma empresa forte, discute com o empregado, né? Presta curso, presta um monte de coisa, entendeu? Então, na verdade, a gente tem esses dois lados, né? Aqueles que efetivamente só queriam receber e não tinham representatividade nenhuma, efetivamente acabaram-se todos, praticamente. Acabaram-se todos. E aqueles mais fortes que lutam, né, pela sua categoria profissional, né? A pessoa, quando está bem representada, ela quer continuar sendo bem representada, entendeu? Esses continuam prevalecendo. Então, é isso. Aí, se você está pagando um negócio que você não tem representatividade, você vai parar. Você parando, efetivamente, lógico que vai se perder força, né? E tudo isso surge a partir do entendimento daquela classe e do estabelecimento de normas para que a relação ela seja a mais harmoniosa possível entre empregado e empregador. Exatamente isso. Obrigado, professor. Entendeu? Exatamente isso. Então, tá bom.
Mais alguma dúvida? Não. Questão à prova, está tudo ok. A Já única pergunta que eu ia fazer para o senhor, de tudo que o senhor já leu, de tudo que o senhor está vendo, no caso dessa pandemia, o senhor acha ainda que nós vamos retornar esse semestre ou só agora a tendência é semestre que vem e olhe lá? Posso te responder depois? Pode, ótimo, tranquilo, não tem problema nenhum. Então, tá bom. Mas eu vou te falar o seguinte, Ira, vamos esperar aí porque tudo isso depende de um monte de decisões correlatas. O nosso governador, o Dória, ok, precisa de estudos aí para ver como é que está o coronavírus, aquela coisa toda. Eu acho que, efetivamente, a pandemia nossa aqui no nosso estado está começando, efetivamente, a ficar mais forte agora. Eu acho que iniciou agora. Perfeito? E aí, nessa linha, tem que ver a faculdade, colocar todas essas pessoas dentro, né? Muita gente em sala de aula, é sempre um risco. Então, vamos esperar aí, efetivamente. Eu não tenho conhecimento disso. Quem passa para nós é o professor Luiz, e aí, assim que a gente tiver qualquer novidade, vocês serão o primeiro a saber. Mas, na minha opinião, esse bimestre não volta mais. Entendeu? Eu não acredito. Eu acho um risco muito enorme pela pandemia que está vindo. Né? Professor. Mas valeu, professor, obrigado. Eu acho, não é certeza. Sim, Deixa eu sim. Posso aproveitar um pouquinho do senhor aí só para fazer uma recapitulação de algo básico, assim, que ainda me gera um pouco de dúvida? Pode falar. Dentro da Justiça do Trabalho, ela é federal, correto? Exatamente. E aí, em primeira instância, o degrau dela é o Tribunal Regional do Trabalho? Exatamente. TRT da 2ª Região, que fica na Rua da Consolação, ao lado do Mackenzie. E cada região de cada estado ou existe um TRT? Nós temos 24 TRTs, um em cada estado da federação. Sendo que São Paulo, por ser um estado grande, né, ele é o único estado que tem 2 TRTs. O da 2ª Região, que é o nosso, que fica aqui na Rua da Consolação, ao lado do Mackenzie, e o outro em Campinas, ok? Que é o TRT da 15ª Região. Todos os outros estados da federação têm um TRT em cada estado. Vocês aprenderão isso na aula, a gente está vendo Direito do Trabalho, vocês aprenderão isso na aula de Processo do Trabalho. E na sequência, a instância superior, ela seria o TST. O TST. Tribunal Superior do Trabalho. Então, se o senhor, dentro do TRT, tiver causas assim, uma em São Paulo, outra no Rio, outra em Goiás, o senhor tem que acessar os 3 sistemas, e tratar cada um independente, é isso? Cada um independente. Cada um independentemente e cada um tem o seu sistema individualizado. É trabalho, viu, meu amigo? Não pensa que é fácil, não, viu? É trabalho. E quando vai para uma segunda instância? Não entendi a pergunta. Quando vai? Quando acontece de partir para uma segunda? Quando você tem uma decisão desfavorável àquela que você esperava, né? Então, de primeira instância, sai uma sentença. Você ganhou ou perdeu, alguém vai recorrer. O remédio jurídico é recurso ordinário, que vai para a segunda instância. Perfeito? Na segunda instância, aí vai se discutir de segunda para terceira matéria jurisprudencial, porque o TST, Tribunal Superior do Trabalho, é um órgão uniformizador de jurisprudência. Então, ele vai discutir matéria jurisprudencial, para uniformizar isso. O TST edita a súmula. Um julgado várias vezes vira uma jurisprudência. Uma jurisprudência dita várias vezes, ela vira uma súmula. Súmulas do TST.
que aí todos os outros tribunais têm que acompanhar aqui embaixo. E a gente faz fica nessa situação. E a empresa, a maioria das empresas tem matriz e filiais espalhadas pelo país, então a gente tem que conhecer, né, todo o andamento de todas essas localidades. Perfeito. E aí, então, por que ele é federal, professor? Eu sei que é muito básico isso, mas por que ela é federal? Ela é federal porque a Lei de Organização Judiciária, assim, fez a previsão dela, para que ela pertença à Justiça Federal. Porque a Justiça do Trabalho, fora isso, ela está ligada aos principais órgãos federais. Receita Federal, Previdência Social, Banco Central, tudo isso é matéria de ordem federal, e INSS é federal. Receita Federal, quando você recebe o seu imposto de renda, já vem retido na fonte, né? É federal. Então, obviamente, o melhor de tudo mesmo, o mais correto, seria deixar ela pertencente à Justiça Federal, né? A Justiça, os encargos trabalhistas, eles têm natureza federal. E para o empresário, nunca existe uma pena de reclusão. Como assim? Partindo do trabalho, da área do trabalho, para o empresário que comete algum tipo de ato ilícito... Lógico, imagina. Aí precisa ver do ato que você está me falando. O cara contrata pessoas à condição análoga de escravo. Entendi. Né? O cara contrata alguém em condição análoga de escrava, o cara comete apropriação indébita qualificada, artigo 68A do Código Penal, ele pega as contribuições previdenciárias, arrecada e não repassa. Quer dizer, em N situações, entendeu? Obrigado, professor. Crimes em espécies. Tudo bem, meus amigos? Obrigado, professor. Eu que agradeço, Lincoln, pelas perguntas. Vou finalizar por aqui, pode ser? Na próxima aula, muito obrigado. Boa semana aí, que Deus abençoe. Obrigado. Boa semana, professor. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado, até logo, até mais. Tchau, tchau. Boa noite, mestre. Amanhã cedo nos falamos. Até mais. Abraço. Tchau, tchau. Abraço. Bom término, professor, de semana. Para nós. Término não, está no início, na verdade. Tchau, tchau para vocês. Fiquem com Deus aí. Boa sorte.